Boa Boa noite. noite. Aí para você ver como o Instagram é uma maravilha, né? Eu estava te vendo até eu entrar, agora você ficou tudo preto para mim, mas tudo bem. Olha só, ei, gente, Acontece muito. eu tô pensando aqui, inclusive, em começar a fazer no YouTube, porque aí eu faço a chamada aqui, mas aí as pessoas entram lá, sabe? Porque lá é mais estável. É verdade. Muito bom isso. Como diz E a aí, Gorete aí, quem sabe faz ao vivo, né? é por aí. Normalmente eu até pego as lives e depois eu subo no YouTube ou até corto, né, uns pedacinhos mais interessantes ou mais de impacto para depois postar. Então, Ah, realmente, às bacana. vezes dá para chamar o pessoal daqui e já encaminhar para o YouTube, porque eu acho bem melhor. Uhum. Fora isso, o que eu prefiro de tudo é a interação no Meet, que a gente consegue abrir câmera, É, falar todo mundo, e aí eu acho que é mais gostoso. Mas é verdade. É um caso a se pensar, né? Eu tinha pensado mesmo no YouTube. Mas o Meet realmente as conversas são muito melhores. eu A gente acho, consegue até, se precisar, compartilhar a tela, enfim, né? eu acho. O pessoal tá Muito entrando aí. Eu vou esperar só mais um pouquinho, que a gente teve esse problema aí no compartilhamento. Sejam bem-vindos, pessoal. Compartilhe. Eu tô aqui compartilhando com todo mundo. Instagram tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Mas bora lá. Mandei. Cindy travou? Oi? Eu estava Ah, tá. Agora não, eu apareceu aqui, estava tava compartilhando, travado. Pronto. mas eu estava te ouvindo. Eu só não te vejo, mas tudo bem. Ô, gente. O pessoal tá entrando. Então, para quem já entrou, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Eu vou fazer a introdução aqui, vou apresentar a Cindy. E eu tô muito feliz porque é a primeira live, e a Cindy é minha mentora de autoimagem, e tá sendo um sucesso esse processo aí de mentoria, eu tô amando. E além de mentora de autoimagem, imagem pessoal, ela é mentora de negócios, empresária, então ela é tudo. Gente, vocês não têm noção do que é essa mulher. Oh, meu E hoje, Deus. Gratidão. eu tô assim, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tô fazendo o processo e realmente é transformador. É, não é só colocar uma roupa, né, gente? Tem todo um estudo aprofundado que a gente tem que fazer. E hoje nós vamos falar sobre como a mentalidade influencia o sucesso no empreendedorismo. E é algo assim que foi impressionante, porque foi o primeiro tema que veio à mente e foi exatamente no dia que eu estava fazendo a mentoria com a Cindy. Então, assim, sem a mentalidade voltada para o sucesso, a gente trava no meio do caminho, né, Cindy? Com Pode se certeza. apresentar, viu? Se Muito deixar, eu fui obrigada. falando. Muito obrigada aí pela sua colocação. Eu acredito que assim a gente acaba se tornando um grande imã, né, do que a gente emana. Então, essa participação com a Paula, né, e a gente tem aí um contato muito bacana. Eu concluo dessa maneira, né? Quando a gente quer melhorar e quando a gente se junta a pessoas que carregam valores similares aos nossos, é isso aí que acontece, né? E cada conversa acaba sendo um boom de ideias, de tudo. E o que que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Exatamente tudo, né? Eu tenho certeza que quem está aqui uma sexta-feira à noite, né, que de repente podia estar tomando um vinhozinho ou estar num happy hour, enfim, mas acabou optando por vir aqui nos prestigiar. Já coloco aí minha gratidão por esse motivo.
Mas por quê? A gente não está falando com qualquer pessoa, a gente não está falando com pessoas que estão, deixa a vida me levar, né? A gente está falando com pessoas que já buscam essa rédea, né? Que já procuram esse time da questão mentalidade. E com certeza vocês já ouviram falar que tudo começa na nossa mente. Realmente, né? A gente só consegue realizar, concretizar, buscar aquilo que a gente conseguiu vislumbrar mentalmente, né? E já começando com situações muito importantes, que às vezes parece óbvio, mas o óbvio precisa ser sempre lembrado para que possa ser aprimorado. A nossa mente inconsciente toma conta de 95% das nossas ações. Assim sendo, mesmo, né, que a Paula falou, realmente ela é minha mente na questão autoimagem. E aí não é só questão de falar assim, a roupa certa, a cor certa. Isso ajuda muito, isso favorece muito. Mas se eu te falar que se você não tiver uma mentalidade que acompanhe, que permita isso, efetivamente, mesmo que alguém te entregar a roupa certa, na cor certa, tudo ok, você não vai conseguir usar. Então, antes de mais nada, nossa mente precisa ser reeducada, ela precisa ser lapidada, porque a nossa configuração original, a nossa mente, ela não tem a função de busca, de desafio, nada disso. A mente humana, ela é configurada para sobrevivência, ou seja, para mantermos-nos de maneira que a gente não gaste energia. Por quê? Tudo que a gente coloca energia, tudo que a gente vai ter que se empenhar para fazer é um gasto enérgico, e aí o que acontece? Essa mente traz desculpas, ela começa a mentir para a gente. Ela vem em forma de histórias, de hoje não dá, né? As desculpinhas, né? As desculpas que a gente acaba caindo muitas vezes. Então, para se ter uma mentalidade de sucesso, para se ter uma mentalidade positiva, para que a gente possa se reconfigurar para buscar os nossos objetivos, metas, sonhar mesmo, a gente precisa driblar esse mecanismo natural da mente. Né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí você vai entender que não tem como separar a imagem, a autoimagem, a nossa apresentação, a nossa comunicação, se nós não nos lapidarmos ou não nos permitirmos ter uma mentalidade mais limpa, né? Quer falar um pouquinho, Paula? Fique à vontade. Então, pode me interromper. Tranquilo. Só para poder complementar isso aí, essa questão da lapidação é exatamente a busca pelo autoconhecimento. E antes de começar a falar sobre mentalidade, o que é a importância, eu quero que vocês reflitam e pensem, assim, percebam como a mentalidade de vocês está afetando o negócio de vocês hoje. Porque muitas das vezes a gente percebe que os negócios estagnam exatamente por causa da mentalidade. E essa mentalidade, gente, ela trabalha como se fosse um filtro, tá? Ela vai representar, só para vocês terem uma ideia, o seu conjunto de crenças, né? Que são as coisas que vocês acreditam, isso não é religião, tá? São crenças em relação a determinada situação. Pensamentos, atitudes, e todo esse conjunto vai moldar a forma como você pensa, ou você age ou reage. Então, no empreendedorismo, quando a gente fala de empreender, né, de negócios, ela vai afetar, por exemplo, como que você vai enxergar o mercado, como que você enxerga os seus concorrentes, como que você toma uma decisão, como que você reage aos desafios, porque quando começa a ficar difícil, gente, aí
se não tiver uma mentalidade blindada, você trava o seu negócio. Você trava primeiro e depois trava o seu negócio, não é assim? Exatamente. Eu acho que é até interessante, até coloquei lá no grupo, e coloquei isso nos stories, né? Quem é você em essência e quem é você, vamos falar por interferência, ou seja, né, a sua essência versus a sua programação mental. Isso é o que vai permitir ou impedir você de avançar em qualquer âmbito da vida, né, em qualquer circunstância. E o que é a gente em essência? Né? A sua essência são seus valores inatos, são suas características só suas, né? São circunstâncias que é você com você mesmo, que normalmente a gente acaba tendo, sim, lógico, o tempo todo interferência, a Paula citou, né? Nada contra religiões, mas o que acontece? Quando nós não nos permitimos o autoconhecimento, quando a gente não mergulha nessa questão de autoconhecimento, é muito provável que essa interferência externa tome conta e seja muito, né, abale muito essa essência. Por quê? Quando você não sabe quem você é, quando você não conhece os seus porquês, os seus valores inegociáveis, você começa a negociá-los. Você começa a duvidar de si mesma, né? Quando alguém começa a interferir, aí não importa o grupo religioso, a própria família, né? O ambiente em si que começa a te bombardear às vezes, né, com ideias, com aquela situação, nossa, você devia usar mais aquela roupa, você não devia usar essa cor, ou você não devia fazer isso, ou você deveria fazer aquilo, enfim, toda essa interferência, quando se ocorre dentro de quem não tem autoconhecimento, você começa a se permitir questionar, duvidar de si mesmo, achar que assim o outro está certo, sabe? Situações, vou dar exemplo até simples, comunicação verbal. Cada pessoa tem uma maneira de se expressar, né? E isso é a sua própria essência. Então, o tom de voz, o estilo verbal existe também, não é só da questão de roupa, o estilo é um todo, né? E aí tem gente que de repente fala assim, nossa, Cindy, você não devia falar assim, porque assim você está parecendo muito metida. E aí, se a Cindy não está segura de quem se é, ai meu Deus, eu preciso parecer mais humilde. Começa uma ideia tão equivocada na mente, que aí você começa a querer fabricar, a querer se moldar diante daquela circunstância. E aí o que acontece? A Cindy fala assim porque a Cindy tem um perfil comportamental que é característico assim. A Cindy acaba tendo uma postura que corresponde a essa verbalização, essa comunicação assim. Então, isso faz parte da Cindy. Pode ser que não agrade todo mundo, aliás, né? Quem sou eu para agradar todo mundo? Nem Jesus agradou. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão amar essa comunicação e tem pessoas que não vão suportar essa comunicação. Só que se a Cindy não se conhecer, a Cindy começa a querer agradar todo mundo. Então, hoje a Cindy quer agradar a Paula, amanhã a Cindy, alguém falou alguma coisa, então a Cindy muda completamente. A Paula vai olhar e falar, gente, mas quem é a Cindy? O que está acontecendo? Né? E a gente começa a se perder da gente, vai se distanciando, e aí vamos pensar isso em questão de negócios, né? Se você não tem uma segurança, uma firmeza, que isso é a sua autoridade. A autoridade não é, de repente, tomar água na taça e pôr blazer ou etc. Não, a autoridade é você sustentar, seja quem você for, né? De rabo de cavalo, de cabelo solto, de batom vermelho, de sem batom nenhum, enfim. A sua autoridade é realmente você estar segura de quem se é e saber colocar isso no mundo.
Então, quando você duvida de quem se é, você começa a trazer uma interferência. Os seus negócios vão corresponder a essa interferência. Você não transmite essa segurança, a tua autoestima vai caindo, 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 e você se perde de si, e você, lógico, vai ver esse resultado negativo em todas as questões da vida, né? Nos Exatamente. relacionamentos, em tudo. Inclusive, quando você desenvolve uma mentalidade positiva e de crescimento, você consegue ter a confiança em até assumir riscos. Então, como a Cindy falou, por exemplo, às vezes você está com a autoestima abalada, com a confiança abalada, você começa a aceitar a opinião dos outros. E isso no mundo dos negócios significa, por exemplo, se você não tem no quesito autoridade também, na questão da postura, do posicionamento, se você não se posiciona de forma tal que você tem confiança naquilo que vai sustentar, você começa a atender qualquer cliente, você começa a aceitar qualquer proposta, aí você dá o seu preço, o cliente vai lá e coloca metade do preço, você vai lá e aceita. Então, tudo isso tem ligação com essa parte do autoconhecimento, da mentalidade, a resiliência, porque muitas vezes a gente passa por dificuldades e a gente precisa aprender com os nossos erros, né? E a partir daquele momento eu me tornar uma pessoa melhor e também falando de empresa, a gente não cometer aqueles erros que a gente cometeu no passado, porque senão aquilo ali pode ser crucial para o seu negócio. E também em relação à mentalidade, falando de visão de longo prazo, porque se você tem uma mentalidade muito voltada para o crescimento, onde você tem um objetivo muito claro, com muito foco, você consegue construir um negócio próspero e sustentável, porque as distrações que acontecem no meio do caminho não vão te prejudicar. Você vai começar a falar os nãos que você precisa falar. Porque você tem uma meta muito clara, um objetivo muito claro. E aí você consegue manter o foco e superar esses desafios que vão acontecer. E aí tem um ponto, Cindy, que eu quero que você fale um pouco mais sobre a mentalidade de sucesso versus a mentalidade limitante. Realmente, eu ia até citar antes disso, mas tem muito a ver com normalizar, porque assim, todo o ambiente que a gente se acostuma, a gente aprende a normalizar. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, a gente também está falando de hábitos nocivos, de vícios, né? De programação mental que não está adequada ao nosso objetivo, às nossas metas, né? Elas não estão alinhadas com aquele sonho que a gente vai construindo para transformá-los em meta. Então, isso é muito perigoso. Por quê? E isso a gente tem que se preocupar, tanto nós, né? Como é que a gente está diante disso? Qual é o ambiente que eu estou me demorando mais? Porque, infelizmente, há situações que a gente pode até estar naquele modo fazeção, sabe? A gente não para, a gente se sobrecarrega, a gente levanta muito cedo, dorme muito tarde, é o modo faz e não ver resultado. E quando isso está acontecendo, eu preciso olhar para dentro, olhar o meu ambiente e perceber o seguinte: o que está acontecendo ali que não está me permitindo avançar? Será que eu não estou normalizando aquele ambiente? Porque se você coloca uma criança num ambiente onde ela vê violência, onde ela vê armas, onde ela vê um monte de coisa ilícita, ela normaliza isso. Ela não se assusta, né? E, às vezes, como a gente nem, de repente, não está diante de algo tão discrepante, quando a gente fala de negócios, quando a gente está falando aqui de crescimento, de mentalidade de sucesso,
De repente, a gente não percebe porque essa invasão ou essa ambientação, ela vai ocorrendo de forma sutil, ela vai minando, minando. Então, de repente, pode ser um hábito seu que você trouxe, às vezes, de outra pessoa que você conviveu bastante. Pode ser hábito de pessoas que você mantém próximo a você. Então, tudo isso começa a interferir, a minar essa circunstância. Aquilo vira uma crença, sem você perceber. Sem você notar, você começa, porque lembra que eu falei que a nossa mente consciente toma conta de 95% das nossas ações? Então, tudo que acontece repetidamente no nosso ambiente, ao nosso redor, ou que nós nos permitimos fazer, ela entra no modo automático. E aí, esse modo automático é o quê? Nada mais que uma crença. A mente acreditou que aquilo ali precisava ser feito e ela, como quer que você economize energia, ela coloca aquilo no piloto automático. E olha o perigo disso. Então, às vezes a gente fala de crenças limitantes, as pessoas falam assim, não, para, não é isso. Ah, isso é porque, tá na moda, tá falando isso, né? Não, não é nada disso. É o que a gente faz desde criança, o que a gente viu, qual ambiente São que a as gente nossas programações, né? só que também não é aquela coisa de falar, então, ok, né? Tô vendo a live, já vou marcar aqui, presta atenção, não se deixa levar, não é que você queira ou não. É uma situação que ela invade o teu ambiente, a tua mentalidade. Então, ou você se retira de ambientes nocivos, ou você começa a limitar um pouco determinadas convivências que não estão te levando ao nível que você deseja, ou você simplesmente vista o look da conformidade, tipo, eu nasci assim, eu sou Gabriela, né? Eu espero que não seja esse, mas é muito isso que acontece, essa normalização. Então, a gente precisa. E como é que faz isso? Né? Exatamente, você precisa de apoio, de um mentor para poder te conduzir. Por quê? Porque aquilo já Exatamente. está habilitado na sua mente. Porque sozinha você não percebe que você repete situações corriqueiras. Porque você precisa de alguém que tenha ferramentas para mostrar para você quem você é, em essência, como é que você age, por que, que você está agindo daquela maneira, e alguém que consiga realmente te mapear um caminho para você sair desse hábito nocivo, desse vício, dessa crença. Isso, e principalmente também a importância do mentor é que muitas vezes ele já passou por aquilo e ele consegue encurtar aquele caminho. E só para dar um exemplo também aqui de crença, né? Crença não, mentalidade para o crescimento e mentalidade limitante, é mais ou menos assim. A pessoa que tem uma mentalidade limitante é aquela que enxerga uma situação e aí ela fica com medo de fracassar. Vamos supor que no mundo dos negócios surge uma oportunidade e ela fica pensando ali nos riscos e fica com medo de fracassar. Enquanto quem tem uma mentalidade de sucesso vê esses desafios como oportunidades. E aí, lógico, não vai ser a melhor oportunidade, mas ele vai lá, aproveita e faz a coisa acontecer. Então, isso tudo tem muito impacto nos resultados do nosso negócio. Então, quando a gente se deixa travar, não tem como, a gente para, a gente e o nosso negócio. Queria que você falasse depois, Cindy, sobre como superar o medo do fracasso, porque já que eu entrei nesse tópico aí do fracasso, e falar também sobre a autossabotagem. Porque tem muita gente que tem... Olha que interessante, né? Todos os dias a pessoa levanta, vai trabalhar, ou então vai tocar o próprio negócio. E aí, qual que é o objetivo de todo mundo que tem um negócio? É fazer o negócio crescer. Só que tem muitas pessoas que têm medo desse crescimento. Poxa, e se eu chegar lá
e se acontecer isso? E se a meta que eu estipulei eu conseguir atingir? O que que vai acontecer? E aí, às vezes, a pessoa começa a entrar nesse modo do medo do fracasso e começa a impedir ações que são importantes para que ela possa realmente bater aquela meta, ou ter aquele crescimento, ou lançar um produto, ou fazer uma live como essa, né? E no todo, assim, arriscar e inovar, porque tudo é isso, né? O risco e inovação. É verdade. É muito comum a autossabotagem, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? A mulher, ela cresce, a menina, ela já é, de certa forma, tolhida a cometer isso no automático. Então, é algo muito habilitado nas mulheres, né? É mais do que nos homens, por exemplo. Que os homens, ainda assim, tem a questão do desafio social, né? Mas a mulher, ela só se ela quer realmente se desafiar ou se a necessidade colocá-la nessa situação. Então, realmente, para você conseguir driblar esse mecanismo também, que às vezes está muito lá no automático, para que você não caia nessa armadilha, né, da situação, de repente pode, o que a Paula citou, nem sempre é consciente. Às vezes você não tem consciência clara do seguinte: poxa, eu não me desafio mais para eu não conquistar mais porque eu tenho medo de nem saber administrar. Isso não é claro, Exatamente. mas isso, quando você traz essa mulher para uma conversa, quando você começa a discorrer, quando você começa a entrar nesse universo, é muito provável que chega nessa raiz. Eu não sei como administrar. Ah, porque eu vim de família humilde. Ou seja, aí vem a construção de todo o que vai virando, né, esse hábito, essa mentalidade limitante, essa crença. Então, ela é escondida, ela não é clara. Mas o que acontece quando você, né, e aí a maneira de você realmente pôr a mão na raiz disso tudo é trabalhar a sua autoimagem. Isso. Você pode fazer inúmeros cursos de vendas, você pode fazer faculdades, pós-graduação, você pode fazer o que for. Enquanto você não mergulhar no autoconhecimento, no âmbito até da sua autoimagem, qual é a minha percepção de mim mesma? Você não mexe nessa raiz. Você vai fazer, sabe, aquela coisa, de repente você vai colocar um jardim, você vai pôr um monte de mudinhas lindas e aí essas mudinhas não vingam. Você vai lá de novo, compra outras mudas e fala assim: ah, agora eu vou colocar uma irrigação, mas você não remexeu naquela terra, você não foi no fundo, você não entendeu o que está misturado ali. Por que aquela terra não está fértil para brotar, para dar frutos? Então, a autoimagem é realmente esse solo, essa profundidade que você precisa mergulhar, que você precisa e compreender, é onde você vai chegar, né, e compreender, por exemplo, o que está ali, o que ficou naufragado nesse oceano tão profundo e que você nem sabia que estava ali, coisas que às vezes vieram lá da sua primeira infância, coisas que vieram muito, muito cedo e que ficaram como os traumas, como situações que aconteceram que sua mente nem deixa você se lembrar. Isso acontece, isso é comprovado, é assim que funciona e isso interfere, né? A autoestima é o único meio efetivo de você trabalhar a sua a autoimagem é a maneira efetiva de você trabalhar a sua autoestima, né? E você só consegue se posicionar de maneira segura, de maneira com autoridade, de uma maneira realmente que você possa falar: eu tenho as rédeas da minha vida, quando você vai mexer quando você mergulha nesse oceano profundo, quando você vai mexer nesse solo para prepará-lo para realmente fazer brotar o que você deseja.
É. Inclusive, falando também sobre aquela parte que você comentou sobre a gente entrar no modo só fazer ali, o fazeção, né? É, Então, quando a gente começa a fazer as coisas no piloto automático, mas sem um norte, sem um objetivo muito claro, uma meta muito bem definida, você começa a ficar ocupada demais achando que está produtiva, né? Ah, eu estou super produtiva, meu dia foi ótimo. E aí, no final do dia, você está cansado, esgotado e não chegou nem um pouquinho, nem um centímetro perto da sua meta. E pois é. aí, tem alguns pontos também sobre a autossabotagem, que são, existem algumas formas de identificar, e eu quero que vocês reflitam nessa questão. Por exemplo, se você começa a procrastinar demais, se você começa a se achar que não está perfeito, não está, nossa, eu não vou entregar isso aqui porque isso aqui não está do jeito que eu quero. Aí às vezes você entra nesse modo perfeccionismo. Começa a se comparar com outras pessoas, gente, e esse ponto aqui, eu acho que é um dos mais importantes. Por quê? Aqui no digital tem muita gente que vende ilusão. A gente sabe disso. E tem muita gente que vende resultados muito rápidos. Existe? Existe. Mas tudo tem trabalho por trás. Não é mágica. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Trabalho e disciplina, né? E só tem disciplina Isso. quem tem uma E autoimagem é construída. Isso, e essa consistência é que vai trazer o resultado que você quer. Então, o que eles não contam é que tem um trabalho duro por trás, tem toda uma estrutura, não é da noite para o dia. E aí, o que acontece? A gente que quer o resultado rápido, a gente começa a se comparar. Ah, mas o fulano começou na mesma época que eu e ele tem muito mais resultado do que eu. E isso, gente, é muito perigoso. Porque se você entra nesse modo comparação, ou no perfeccionismo, ou na procrastinação, você está entrando ali na autossabotagem e você começa a viver mais os outros do que o seu negócio. Mais o negócio dos outros do que o seu. Então, primeiro, identificar que pensamentos são esses, reflita, né? Entra ali no seu mundinho e veja se você está passando por isso. Identificar, questionar e não só identificar, mas tem que quebrar isso, tem que quebrar esse ciclo, né? Que aí é onde entra a reprogramação. E aí são pequenas ações que você vai ter que fazer para poder virar um hábito, enfim. Sobre como desenvolver essa mentalidade, Cindy, gente, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tenho um script, tá? Tô seguindo as coisas aqui que eu tinha colocado, que são os tópicos mais importantes, porque eu acho que a gente não pode passar batido, viu? Mentalidade de crescimento, além do aprendizado contínuo, muita resiliência, né, Cindy, que você acabou de falar aí. Verdade. É aquela história, né? Persistir, mas na situação do seguinte, quando você tem esse olhar de crescimento, quando você começa a construir uma mentalidade para o sucesso, você aprende que não vai ser tudo flores, ok, que não vai ser fácil, porém, você começa a compreender que você tem que começar esse caminho, você tem que começar essa jornada, que diante do caminho, às vezes você vai ter que dar uma paradinha, uma respirada, reajustar essa rota para poder chegar onde você determinou. Então, não adianta, às vezes, você, por isso que a gente falou, né, e salientou esse modo fazeção, essa questão de se ocupar, na enganação que achar que ocupação é igual a produtividade, isso não está relacionado, tá? Você pode ser uma pessoa muito produtiva, trabalhando bem menos horas, mas com uma estratégia, com ferramentas para que você realmente alcance aquele ponto determinado. E o aprender a olhar para trás,
tanto a comemorar as pequenas conquistas. Mentalidade de sucesso tem que ter isso incluso. Você tem que mostrar visualmente, né, a importância de, mesmo que foi uma pequena conquista, esta conquista é minha, é mérito meu, comemore para você entender que a sua mente, né, vai começar a buscar mais daquilo. Exatamente como ela tinha um hábito nocivo, às vezes até tem pessoas que chegam a ficar doente, né, diante de uma determinada situação que ela tem que resolver, então a imunidade dela cai para ver o quanto é sério essa questão, não é só de repente querer, não é isso, você tem que estar preparada, você tem que estar munida mesmo de ferramentas para conseguir, porque é como se você fosse para uma guerra, você vai ter que enfrentar várias batalhas, e para enfrentar essas batalhas você tem que usar as ferramentas certas, né? Então, a comemoração das pequenas conquistas faz com que a sua mente compreenda o quanto isso é bom, isso vai, inclusive, fazer uma liberação de hormônios do bem para você, e essa mente vai procurar mais. Então, é assim que você cria esse outro caminho, né? Essa sinapse neural. Essa maneira de mostrar para a mente o seguinte, se ela estava acostumada, por exemplo, a chorar, a ficar doente, a, de repente, acontecer grandes catástrofes para te tirar daquela rota da sua meta, né? Quando você achava que estava dando muito certo, dá uma coisa errada e aí aquilo desaba tudo. Isso é sabotagem, né? E isso acontece, isso vem de uma maneira que é imperceptível, você percebe quando aconteceu. Então, quando você começa essa reconstrução de uma mente de sucesso, de uma mente que está buscando a prosperidade, que está acatando os desafios, não é que ela vai passar que nem um trator por cima de tudo, porque não vai. Vai existir os obstáculos, vai ocorrer as situações difíceis, mas você está preparado o seguinte, para até aprender a acolher aquilo, e aí aquela história é uma lição. É um aprendizado. O que eu faço com isso que eu aprendi? Ou a vitória, ok, então agora eu vou comemorar para também ensinar a minha mente que isso é muito gostoso, que isso faz bem, né, para mim, para o meu corpo, para o meu negócio, ou seja, para todo esse ambiente, e aí você começa a reconstruir, inclusive, esse ambiente positivo que eu citei, que às vezes a gente tem que se libertar de ambientes que são nocivos aos nossos negócios, né? A nossa vida em si. E quando a gente aprende, né? Vamos supor, a gente tem uma pequena vitória e a gente comemora, além dessa questão neural, né? De tudo, toda essa parte científica, tem também que aquilo ali vai nos motivar a querer mais. Então, quando a gente... Gente, os desafios do empreendedorismo são esses, né? A gente aprende com os erros, a gente tem que se adaptar a algumas situações, mas a gente tem que continuar a crescer. O objetivo sempre vai ser crescer. E aí tem também alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês com relação a como cultivar essa mentalidade de crescimento. Então, aprender com os feedbacks. Gente, feedback a gente recebe não só dos nossos clientes, mas às vezes de uma pessoa que está próxima a gente, de um amigo que, por exemplo, não te vê há muito tempo e olha para você hoje e fala assim, nossa, mas você está muito bem. Poxa, aquilo ali é ótimo. Né? Feedbacks e também com os seus fracassos, você vai aprender com os seus erros. Buscar novas habilidades. Então, se você não sabe fazer, tem que correr atrás, porque a sua empresa é sua. Ninguém vai fazer por você. Quem trabalha pela CLT vai correr para fazer para o patrão. Mas quem está empreendendo, o jogo é o outro. Se você não fizer, ninguém faz por você. E buscar conhecimento constante. Então, se você não sabe onde que você está travando, onde que a sua mente está te auto-sabotando ali, fazendo você se auto-sabotar, tem que buscar conhecimento, tem que analisar dentro, para depois a gente tentar resultados fora.
E também já falamos aqui de mentores e também pessoas que têm conteúdo. Não adianta a gente se cercar de pessoas que estão no nível diferente de nós. E quando eu falo nível, não é financeiro, tá? É o nível de intelectualidade, da mentalidade, da... Será que ele também tem essa visão que eu quero de crescimento? Porque se eu sento numa mesa onde as pessoas estão falando de outras pessoas, aquilo ali já não me cabe, né? Mas se eu sento numa mesa onde estão falando de crescimento, de prosperidade, de negócios, de oportunidades, aí ali me cabe. Então a gente precisa também saber as mesas que a gente vai se sentar, escolher muito bem essas mesas. E aí eu quero, inclusive, que vocês que tiverem dúvidas, podem deixar aqui para a gente poder responder, tá? Ótimo, vai colocando, gente. Ou alguma percepção, alguma coisa que precisa voltar e citar, né? Pode colocar. Isso, fiquem à vontade. Seja fora do meu alcance ou do nosso alcance, a gente vai buscar e a gente traz de novo aqui, não tem problema nenhum. Né? Porque a vida é um eterno aprendizado. Ninguém sabe tudo, ninguém está pronta para tudo. Mas justamente, né, quando a gente se propõe a essa melhoria, a estar na jornada de uma melhoria, é diferente realmente toda essa jornada. Inclusive, eu já quero deixar um recado aqui para vocês, que a partir de hoje eu vou começar a fazer lives, aliás, comecei já a fazer lives semanais, então toda semana, por enquanto vai ser na sexta-feira, mas a gente vai ajustar o melhor horário, porque talvez à noite não vai ser o melhor horário para a gente, mas eu vou avisar vocês quais são os dias com antecedência. E eu vou trazer temas voltados para negócios, tá? Então, hoje sobre mentalidade, semana que vem a gente vai falar sobre produtividade. Já tem outra live agendada também que a gente vai falar sobre gestão estratégica. Então, cada semana eu vou trazer um tema para poder abordar, para a gente poder fazer uma troca aqui bem legal de conhecimento. E também, no próximo mês, eu vou abrir uma imersão. Ainda não tenho muitas informações, né? Eu vou colocar aqui para vocês, mas o tema central é como construir um negócio próspero e sustentável. Então, assim, muitas mulheres que eu percebo, Cindy, elas estão, assim, elas crescem, elas começam a faturar bem, chega num patamar que elas travam. Então, é nesse momento que ela precisa ajustar, né, os parafusos ali para poder prosseguir. Então, ela já tem uma mentalidade já voltada para o sucesso, ela já desbloqueou algumas crenças, só que às vezes ela não entende dos números da empresa dela, ela está travada na estrutura de marketing, ou ela está ali, não sabe se posicionar. Então, eu vou falar muito sobre isso, principalmente o pessoal está entrando ainda, principalmente nos temas de live e nessa imersão que eu vou abrir para vocês, tá? Então eu vou trazer depois. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser show de bola, que vai ser vai. Essa vai ser pelo Google Meet, ela vai ser fechada, o valor dela vai ser R$ 97,00, gente, um valor simbólico. Por tudo que eu vou trazer, por toda a bagagem que eu vou trazer, vai agregar muito para os negócios, tá? Tenho certeza. Então, os pilares que eu vou trazer para bem bacana. Os pilares dessa imersão vão ser mentalidade, gestão estratégica, posicionamento, marketing multicanal e vendas. Vendas é algo também que tem muita gente que trava. Legal. E deixa eu dar um recadinho, pessoal que de repente fica à vontade. Se aprofundar um pouco mais, principalmente na questão de autoimagem, né? É um ponto forte de todo o que eu ensino, de toda a minha mentoria. Tem um grupo VIP, que é a minha melhor versão, tem o link de entrada desse grupo no meu Instagram, na minha bio, então fiquem à vontade, mulheres,
podem entrar, porque ali tanto eu trato mais profundamente algum assunto que eu ou trago em live ou comento aqui, como eu ofereço as aulas fechadas por lá, né? Então, fique à vontade se quiser entrar. E até uma coisa, né, que eu penso muito sobre essa questão da mentalidade do sucesso, que o sucesso em si não é o que você realmente conquista, mas é quem você se torna ao longo desse caminho. Então, para construir uma mentalidade de sucesso, para que você realmente possa desfrutar do sucesso do seu negócio, porque às vezes a pessoa está tão, né, dentro de tudo que isso que a gente colocou, que abordou, assim, a gente fez uma leve passada, porque realmente Nossa, o com certeza. problema, ele chega, né, na questão, às vezes, até síndrome de impostor, em situações Uhum. muito complexas e muito prejudiciais mesmo, né, mas a gente fez só um leve apanhado para que, de repente, você possa trazer isso à reflexão, né? Começar a esmiuçar isso na sua mentalidade, olhar ao seu redor, o que está acontecendo, olhar o seu negócio, como é que ele está, né? E o que você de fato precisa. A Paula fez uma colocação muito importante. A gente tem realmente pessoas que fazem promessas que parece a pílula mágica, mas de fato essa pílula ainda não foi descoberta, né? Então, não, não se deixa, porque cada vez que você tenta algo, que de repente aqui a gente está só colocando, fazendo pinceladas de um assunto Uhum. extremamente importante, E profundo, mas a né, gente, Cindy? ao contrário, desses profissionais que fazem, né, um espetáculo e que, para ludibriar a sua mente, né, o seu sistema límbico e fazer com que você passe o cartão, que você faça, às vezes, aí dívidas, né, enormes na expectativa de que aquilo vai acontecer, esse tipo de frustração também vai minando É, o que você acredita de você mesma, né? Porque exatamente. você começa a cair nessas conversas e você começa a olhar e falar como eu pude, nossa, não dá certo, nada resolve. E aí você começa a se fechar nesse mar de lamentações, de situações muito negativas. Então, presta atenção nisso, né? É. Realmente, há profissionais sérios, com ética, com responsabilidade, o que eu falei lá no início, né? A sua autoimagem é você reconhecer os seus valores inegociáveis. Então, não É. permita que, às vezes, de repente, a pessoa te pegue por essa sensibilidade, porque você quer tanto um resultado que você acha o seguinte: nossa, esse aqui é a bola da vez e não questiona. Pelo contrário, por isso que a Uhum. gente se colocou aqui à disposição até o seguinte: você tem dúvida, coloca. Se a gente não souber, a gente vai procurar para sanar, porque a gente tem essa responsabilidade, né? Tem esse compromisso com a nossa profissão de mentora, né? E isso é muito importante. E, É. infelizmente, o que a gente mais vê são pessoas que, de repente, acreditaram em situações mirabolantes, né? E colecionaram frustrações aí na sua jornada de negócios. E isso é Mas muito eu vou, triste. eu vou te contar aqui uma história, porque eu fui uma dessas. Eu Aí. já caí em golpe de cursos e foi mais ou menos em 2020 para 21. E eu comprei um curso com essas promessas aí, né? Trabalhe em casa, fique rico e tal. Só que assim, eu fiquei analisando a moça um tempo. Só que assim, gente, por enganação. No final das contas, se eu realmente não quisesse, não tivesse essa mentalidade, porque de qualquer forma eu queria crescer, só que eu não sabia o como, e eu não tinha quem me direcionasse. E eu fui.
Só que eu vi no meio do caminho ali que não era do jeito que ela, né, falava, não era, só mostrava os números. E aí eu poderia ter travado ali. E olha só o que eu fiz. Eu peguei essa frustração e eu fui para o próximo nível. Peraí, deixa eu fazer o negócio acontecer. E hoje, graças a Deus, já no próximo mês, a Elevare, que é a nossa assessoria de marketing para negócios locais, vai fazer 3 anos de mercado. Então, assim, se eu não tivesse continuado, mesmo aprendendo com os erros ali, né? Eu não teria hoje a empresa que eu tenho hoje, não teria as outras empresas, não seria mentora, porque eu passei por toda uma jornada, né, de altos e baixos e aprendi. Né? Então, assim, isso é muito importante. Então, gente, não caiam em golpes, pelo amor de Deus. Pesquisem antes. Não é porque a gente continua indo buscar, indo aprimorar, indo aprender ou reconhecer novas técnicas para que facilite essa jornada. Mas realmente, né? E aí eu costumo falar, o mentor não vai fazer por você. Não. Ele vai te acompanhar nesse trajeto, porque ele já conhece esse caminho. Ele vai te avisar as dificuldades daquele caminho. Mas você tem que estar disposta e bem para fazer essa jornada. Exatamente. Então, é por isso que lá no começo até eu falei, né? Uma sexta-feira à noite, o pessoal podia estar, né, num happy hour, alguma coisa, então tenho certeza que nós não falamos aqui para pessoas desavisadas. São pessoas que, de alguma maneira, já traz esse querer, já traz essas metas de uma mentalidade de sucesso e que talvez, assim como eu, uma hora, assim como você falou até que inclusive acabou caindo em situações meio que de cilada, né? Mas precisa de alguém que já conhece um caminho, que consiga fazer essa condução de uma maneira ética, estratégica e assertiva. Então, prestem atenção nisso. Tem alguma dúvida, pessoal? Nenhuma pergunta, né? E a gente até falou sobre essa questão de dar pinceladas, porque assim, gente, realmente, quando você começa num processo de autoconhecimento, você não quer parar. Parece uma droga que é viciante ali. Você começa a entender e pensar assim, então é por isso que eu faço isso, por isso que eu, em determinada situação, eu vou agir assim, por isso que eu penso de tal forma. Só que aí é lógico, quando você consegue perceber que aquele pensamento ele não vai te levar para o sucesso, você já vai trocar aquele pensamento por outro pensamento. Assim como ações e assim como resultados. Então, os resultados, eles estão diretamente ligados a tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente age. E se você não tiver uma mente blindada, você se deixa levar na pior, na de primeira dificuldade. A verdade é essa. Com certeza. Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, hein? Eu vou ver aqui, mas acredito que no próximo mês, se eu não me engano, vai ser no dia 9, mas eu vou deixar avisado sobre a imersão. Gente, vai ser uma tarde inteira e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, porque o que eu estou programando aqui, gente, ninguém mostra isso. Isso não é papo de vendedor não, viu? Não é aquela conversa de lançamento que você fica 3 dias só ouvindo. Deus né? me livre. Não é. Não a tem gente, acho que ninguém aguenta aquilo, não tem como, não sei quem inventou. Eu não faço, eu falo assim, não. Eu trabalho para quem tem uma mentalidade já de tipo assim, eu sei o que eu quero. Eu só não sei como chegar. E eu falo, então deixa comigo que eu te levo. Mas essa história de pegar a pessoa
é como se ela tivesse distraída, né? E Uhum. como o mágico que vai tirar o coelho da cartola, Ah, como se não eu vai, fosse. não. Não, não é comigo. Eu falo, não, essa não vai. Exatamente. Nem Tanto por esse é tipo que, de coisa. perdão, pode falar. Não, eu falei que é uma coisa que eu não acho legal, é o que a gente mais vê, né? Aí, Uhum. internet afora. É o que mais as pessoas caem, porque é como eu falei, né? A nossa mente que faz, é o inconsciente que toma conta. Então, É, quando você não tem essa lapidação, você realmente, você se deixa levar e não tem como, né? Você cai nessa uhum. conversinha fiada de algo que vai ser, assim, a pílula mágica. A pílula mágica, exatamente. Não, não, não fiquem acanhados, às vezes, de trazer perguntas, sabe? Não precisa disso, porque, assim, às vezes acontece muito isso. Eu vou falar uma coisa, quando eu estava lá no começo, eu também tinha vergonha, às vezes, de perguntar algo que parecia tão ridículo. É, Só que, assim, isso que parece às vezes ridículo e vergonhoso você perguntar, é a dúvida de mais um monte de gente. Isso é, às vezes, situações que para a gente que está ali no dia a dia, que trabalha com isso, às vezes também passa desapercebido porque é algo muito corriqueiro. Quando a gente uhum. começa a debruçar muito sobre um tema, sobre alguma coisa, né? É que nem quando eu falo de cores. Eu tenho o cuidado, às vezes, de trazer o seguinte, de exemplificar, né? Para falar para cliente o seguinte: a tua cor é como se a gente pegasse uma gotinha da tinta tal e mergulhasse na outra cor. E aí vai dar essa cor que é exato para você, para que ela possa visualizar esse processo. Porém, é muito corriqueiro quando bate o olho, porque é uma coisa que faz diariamente, simplesmente falar, porque o Uhum. seu tom é outonal e tal, tal, tal. E a pessoa fala, mas que diacho que é de outonal, né? Então, às vezes, uma pergunta que parece ser uma coisa muito boba, não é, né? E É, para a gente, como a gente lida o dia todo com isso, nem sempre a gente consegue trazer coisas assim muito lá do princípio. Então, fiquem à vontade. Se isso. não for agora durante a live, depois coloca no privado da Fiquem Paula, à vontade. né? Se for algum assunto que eu precise trazer a Paula, a gente ou faz outra live, ou a gente bola uma aula até fechada, e vai ser o maior Com prazer, eu tenho certeza. certeza, né? Para sanar aquilo. Mas não guardem achando assim, ai, nem vou perguntar, porque, poxa, isso, nossa, não é ridículo, não é bobeira, sabe? A gente está É, falando aqui de negócios, a gente está falando de construção, de uma mentalidade próspera. Então, detalhes, sim, fazem grandes diferenças, né? E é, isso também corresponde até ao posicionamento. É isso que a Paula falou, a questão das vezes você está num lugar e você percebe qual é o ambiente, qual é o assunto daquele ambiente, você já compreende uhum. se aquilo ali te cabe ou não, né? Então, Exatamente. procura sempre trazer suas dúvidas, Uhum. interagir, porque sempre comigo, com outra pessoa, ou nas lives que eu faço também, particulares ou com outros convidados, a intenção e a busca é sempre fazer com que essa mesa seja uma mesa de assuntos enriquecedores, de assuntos que Isso. façam a diferença, né? Então, essa contribuição de vocês é fundamental, até para que a gente possa ter um norte melhor de onde, né, de que assunto pegar, né, como a Paula falou que ela vai fazer aí um mês de lives, com certeza, mesmo que ela já fez um projeto, ela pode trazer algo que de repente seja colocado e ela perceba assim, olha, o meu público tem mais essa necessidade, Uhum. está querendo saber sobre isso aqui. E se é mais Exatamente. básico ou não, não importa. O importante para nós, profissionais que estamos aqui dispostos a trazer conteúdo de qualidade, é justamente sanar essas maiores dúvidas da nossa audiência. Isso. E o conteúdo
fica até mais enriquecedor quando a gente tem a participação. Inclusive, eu vou deixar uma caixinha de perguntas agora no meu Instagram, então quem quiser aprofundar mais em algum tema, em algum ponto que ficou, que deixou passar batido e tudo, fiquem à vontade, que aí eu vou responder as caixinhas, tá? Como a gente comentou, aqui não tem como a gente falar no nível de profundidade muito grande, mas a gente quis trazer as partes mais importantes, né? O que qual é a importância de ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade voltada para o sucesso. O que está te impedindo hoje? Começa a refletir, porque às vezes o seu negócio, a sua mentalidade está bloqueando o seu negócio. E se você não identificar, o seu negócio vai parar. Mesmo que você venda muito, você pode quebrar por ter vendido muito. E assim como você não ter vendido nada, você pode quebrar por não vender nada. Então, assim, tudo depende da percepção e da forma como a gente observa. Então, comecem a se observar, comecem a entender que realmente eu estou contribuindo, os meus pensamentos, as minhas ações, os meus resultados estão contribuindo realmente para o meu crescimento. Nem falo sucesso, porque sucesso é algo muito subjetivo, cada um tem o seu, né? Tem gente que quer uma realização financeira, tem gente que quer só viver feliz e tranquilo, tem gente que quer, enfim, sucesso é muito subjetivo, mas o crescimento ele deve ser constante em todas as áreas, tanto pessoal quanto profissional. Deixa eu ver aqui. Não é pergunta, só para dizer que foi muito útil para mim. Muito obrigada. Que bom. A gente fica feliz por contribuir e que a gente seja instrumento, né, de transformação na vida das pessoas, porque no final das contas a gente tem que transbordar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já viveu, as nossas experiências, né, Cindy? Com certeza. Isso é ser mentor, né? É um agente de transformação na vida de outras Exatamente. pessoas. Isso é muito sério e é muito gostoso, né? Quando a gente vê essa transformação, essas pessoas que de repente chegam nesse próximo nível, é algo que só quem conduz sabe como é, né? O quanto é A gente fica gratificante isso. muito satisfeita, né? Muito. Aqui. E eu te falar, Paula, para a hora que encerrar, me coloca como colaboradora, porque eu Sim, quero claro. puxar até para depois jogar lá no YouTube essa live. Ótimo. Deixar, porque aí o pessoal assiste, e aí é muito comum, por isso que eu falei, né? É muito comum a mulherada assiste e depois fala, Cindy, você pode falar mais sobre tal coisa? Cindy, a gente pode ter uma aula sobre... E eu acho isso maravilhoso, porque é onde a gente começa a aprofundar ou chegar num lugar mais de ensino mesmo sobre aquele tema, de aprendizado mais contundente sobre aquela questão. Então, Inclusive, eu acho que eu não comentei, mas eu vou trazer também uma aula sobre marketing, mais para minha especialidade, então assim, acredito que para os negócios vai ser maravilhoso. Mas não é aquele marketing de ilusão não, tá, gente? É marketing de vida real, marketing para quem tem um negócio local, quem é prestador de serviço, quem realmente tem que vender todos os dias e fazer o negócio acontecer. A Gorete comentou aqui também, a live falou comigo do início até agora. Que bom! Ai, fico muito feliz, viu, gente? Estou muito feliz mesmo. Agradeço a todos que deram uma passadinha aqui, saíram, mas entraram e depois ficaram. E eu estou bastante feliz com esse primeiro passo dado. É um projeto que
Foi desafiador, porque é aquilo que eu estava conversando com a Cid um dia, né? Às vezes o cérebro da gente começa a criar umas coisinhas, né? E eu comecei a falar com ela, eu falei, eu preciso começar a fazer lives, mas aí eu fico pensando, e se acontecer alguma coisa? E se acontecer outra? Gente, é a vida real, viu? Eu nunca fiz lives assim, então tudo tem uma primeira vez. Não que eu não tenho conhecimento e experiência, mas a experiência aqui na live é bem diferente. E eu falei, e se meu celular travar? O que vai acontecer? Eu fiquei pensando mil coisas. Mas que bom que deu tudo certo. Foi um primeiro passo de sucesso, um primeiro passo que realmente valeu. Estou muito feliz, Cindy, por você ter sido a primeira aqui a compartilhar esse Uma passo grande comigo. honra, né? É uma honra para mim. Agradeço quem entrou também, quem vai assistir depois. Coloco de novo, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Conte sempre comigo, Paula, todo mundo, que eu acho que é isso aí. A gente tem que se arriscar, a gente tem que só dar aquela assim, dá uma estudada na rota e vai. No caminho a gente pega o jeito. Sair da zona de conforto, né? A gente pega o jeito e é isso que é muito bom. Bacana. Estou muito honrada por estar inaugurando essa situação e você vê como o Instagram é. Se você tivesse aqui no meu lugar, você não ia estar vendo outra pessoa, porque a parte de cima aqui da tela está. Meu Deus. Depois eu tenho certeza que a hora que eu puxar para jogar para o YouTube, vai estar normal. Mas é isso que acontece. E o Instagram adora fazer isso, né? Por isso que eu falei, vamos, que do jeito que for a gente vai, a gente ajusta a maneira de ir. O importante é isso, a gente levar uma comunicação, um conteúdo que possa, de fato, fazer a diferença para quem nos deu a honra, né? Que eu falo assim, o tempo é a moeda mais importante, mais cara que a gente tem. E é verdade. Eu só posso agradecer por esse tempo, essa atenção de todo mundo aqui. Gente, muito obrigada de verdade. E eu incentivo vocês a trabalharem essa questão da mentalidade como uma ferramenta para o sucesso. Porque quando você tem uma mentalidade que trabalha para você e você dá o comando da situação, você que dita as regras do jogo e não a sua mentalidade, gente, o sucesso ele é garantido. E aí vai da sua meta, do seu objetivo, mas com certeza você vai conseguir. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Tenham todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. E eu estou muito honrada e muito feliz por concluir aí o primeiro dia. Parabéns, Paula. Você merece. Obrigada. E vai longe e eu vou estar sempre ali na primeira fila para te aplaudir, com certeza. Um beijo, gente. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau.